Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje tenho alguns servos de Cristo aqui pra conversar conosco. Primeiramente, direto do podcast Puro e Simples, Caio Rios. Fala pessoal, aqui quem fala é Caio Rios, The Keyboardist. É uma honra estar aqui e eu acho que vai ser sensacional essa conversa. Boa, boa. Aqui ó, vamos ver se o nosso próximo convidado também toca alguma coisa. A gente monta uma banda já, né? Com certeza. E também mais uma vez nos visitando aqui no PDD, Débora de Menezes do Super Pocket Show. Olá gente, prazer, é sempre um prazer, né, estar aqui e de novo, meu Deus, honra dupla. Olha só, e hoje nós estamos reunidos para conversar sobre o que é ser servo. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre servos, né? O que é ser servo, o que significa servo e por que também a gente vai falar sobre servo, né? Tipo, o que tem a ver com o cristianismo, isso, né? Talvez tenha tudo a ver, né? Ou não. Vamos descobrir hoje. Você vai ter que escutar até o final. Então, eu gostaria de chamar a Débora aí para nos responder. Vamos começar com a definição. O que significa servo, Débora? Isso pode nos ajudar aí? Claro, vamos lá. Eu até fiz umas anotações, assim, antes de começar mesmo a pensar sobre o tempo, que palavras que vinham à minha cabeça, né, quando eu pensava servo, assim, né, porque querendo ou não, a gente, assim, cotidianamente a gente não utiliza essa palavra, né, nossa, tem um servo ali, assim, a gente não usa muito, né, então eu fiquei pensando, assim, nessas palavras que poderiam remeter, ou o que isso, na verdade, me leva a pensar, né, esse termo, e aí vem palavras como escravo, né, criado, algum empregado, alguém que serve, né, então servir, tá ligado ao servo, né, mas aí a gente pesquisando pra entender o significado mesmo da palavra, servo, ele vem do latim, né, servos, e tem uma relação com escravo mesmo, né, então servo, escravo na sua origem, digamos assim, né, mas dentro dessa palavra a gente tem várias definições, né, pode ser uma pessoa, definir uma pessoa que não é dona de si, uma pessoa que não tem posses, por exemplo, ou uma pessoa então que por este fato ela vai trabalhar, prestar serviço a alguém, não é, e não necessariamente significar que ela seja escravo, né, nesse sentido, digamos, original. Então pode ser uma pessoa que ela presta seu serviço, oferece a sua mão de obra, digamos assim, mas ela não é escrava, ela é livre, né? Ela só está prestando um serviço a alguém. Ou pode significar ter um sentido também de ser alguém que está sobre o domínio de algo, né? Ou alguém. Então tem essas definições, assim, de servo, né? Então tem várias, digamos assim, né? Dependendo do contexto que a gente usar. Uhum. E Caio, tu tens mais alguma adição sobre o que significa ser servo? Qual que é a tua visão sobre a palavra servo quando tu escuta ela? Cara, eu acho que a gente, dentro do ambiente evangélico, o servo sempre tem esse contexto bem religioso. E aí, de fato, eu concordo que a terminologia fora do âmbito cristão ou religioso não tá tão comum assim. E eu também, dessa pesquisadinha, vi essas relações com escravidão, que realmente é bem próximo, mas a gente entende realmente da questão do você tá atualmente, né, suportando, oferecendo, se dedicando a determinada pessoa ou coisa. Mas o contexto, acho que evangélico, ele meio que tomou, né? As palavras às vezes vão se modificando ao longo do tempo. Eu acho que servo hoje, quando eu falo servo, eu só penso em igreja. Não consigo mais pensar fora do contexto, não. É uma palavrinha-chave evangélica que é servo. Ah, vamos ser servo, não sei o que e tal. Mas na ponta do lápis é isso que a Débora falou mesmo. Servo, então, basicamente é servir, né? E aí vai estar
atrelado a diversas questões, né, como vocês comentaram. E aí quando a gente já citou ali a questão de que quando tu pensa em servo, tu só pensa na questão religiosa, quando a gente olha pra Bíblia, então, o que quer dizer quando a gente fala sobre ser servo? Porque a gente vai ler diversas vezes na Bíblia essa palavra aparecendo, né? E se a gente conhece bem a Bíblia, a cultura lá daquela época, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, existia escravidão, né? Então eu acredito que o contexto, né, da palavra servo, ele estava relacionado a isso que eles entendiam, né, de escravidão. Como hoje, né, o pessoal vai ter ali fora a definição da palavra. Então, vamos dizer assim, a palavra continua a mesma, né? Não é uma nova palavra hoje ou diferente naquela época sobre servo. Mas aí quando a Bíblia fala sobre servo, né, sobre servir e tal, o que ela tá remetendo, assim? O que a Bíblia quer dizer? Ela tem esse mesmo conceito de escravidão e tudo mais, ou ela vai ter algum conceito diferente? Ou é o mesmo conceito, mas a ideia vai levar para um outro caminho, assim? O que vocês me dizem? Uma excelente colocação a sua, já na pergunta. Eu dei uma pesquisadinha mais com relação ao Novo Testamento, e aí você tem uma palavrinha específica do grego, que é a palavra doulos, que ela tem relação com a servidão, né? Que é basicamente quando Paulo, em Romanos 1:1, fala que é servo de Jesus Cristo, chamados para apóstolo, tal, ele tá falando, tá usando essa palavrinha, e é uma palavra que remete também à questão da escravidão. Quando ele fala também com relação a escravos do pecado, ou servos do pecado, é a mesma palavra. E eu confesso que eu não estava querendo que fosse a mesma, porque a gente geralmente, quando é pecado, a gente fala que a pessoa é escrava do pecado. E quando a gente fala que é pra Deus, é servo de Deus. Então, assim, na minha cabeça eu estava querendo alimentar essa necessária diferenciação. Eu acho que a diferenciação vem depois, né? Porque a nossa servidão a Cristo, ela é uma servidão que depende de determinadas coisas, enquanto que a nossa servidão ao pecado, ela não depende, porque ela simplesmente acontece, entendeu? Então, eu acho que é por isso que a igreja, ao longo do tempo, buscou ter essa diferença da nossa servidão a Cristo e da nossa inclinação e do nosso, digamos assim, da nossa escravidão ao pecado. Então, quando o apóstolo Paulo fala servo de Jesus Cristo, ele está usando o termo que é o mesmo termo que ele usa ali depois no versículo 6, se eu não me engano, que ele fala sobre ser o escravo do pecado. Então, assim, você é o doulos, né? A palavra doulos, tanto para Cristo, e você é doulos tanto para o pecado. Não quer dizer que funcione da mesma forma, lógico, mas é esse nível de servidão mesmo, de ser um escravo desse tipo de coisa. Acontece que a questão quando a gente fala de escravidão ou da servidão a Cristo, é um contexto bem diferente, porque a gente associa a escravidão, lógico, porque foi assim, né? É uma questão quase violenta, de subjugação, de coisas forçadas. Mas é que a nossa relação com Cristo não é assim. E eu acho que é por isso que eu falei no começo que a gente lembra de religião, né? De igreja, quando a gente fala de servo. Porque eu não me sinto um escravo no infeliz sentido que a nossa sociedade viveu. Eu me sinto alguém que foi alcançado por esse amor e quer se dedicar. Então eu quero me dedicar à obra de Deus e fazer as coisas para o bem do reino de Deus com muito prazer e com muita graça. Então, sou um servo de Jesus também. E eu busco a dedicação à obra de Deus porque eu sinto esse amor, essa graça. Eu não me sinto um escravo, violentado ou forçado a fazer nada. Quando a gente tá falando de pecado, sim. E aí não é que eu queiro ser um servo do pecado dessa forma. É que nossa inclinação carnal nos leva a isso. Nos leva a serem servos do pecado. Então nós temos que buscar a Deus, buscar o Espírito Santo para sair dessa situação. Eu também, pensando nessa pergunta, né? Eu acho que tá muito relacionado a uma das definições que eu trouxe, tá muito relacionado de estar sobre o domínio de algo, né? Então, quando a gente fala de servo, tá nesse sentido, a quem você está servindo, né? E geralmente na Bíblia a gente tem essa espécie de dicotomia, né? Ou você serve a Deus, ou você tá fazendo a sua vontade, e a nossa vontade, como o Caio falou, de uma inclinação que a gente tem, que é o que a gente costumeiramente chama, né? De natureza pecaminosa, enfim, que a gente tem a partir de Adão. A humanidade toda, ela tem isso, né, de estar sempre inclinada a fazer aquilo que é contrário a Deus, né? Então tá muito relacionado a quem a sua vida tá sendo dedicada, né? Se é a Deus ou ao pecado, né? E aí o pecado a gente sabe que só traz maldade, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então existe essa espécie de dicotomia, né? Então tá mais relacionado a quem é o seu Senhor, né? E aí pro próprio Jesus ele até fala, né? A gente não pode servir a dois senhores, né? Então é sempre dando são
duas opções, ou uma coisa ou outra. Então, se você não está em Deus, automaticamente você está do outro lado. Então, é uma coisa nesse sentido de domínio mesmo, né? É a quem você está servindo. Então, vocês querem dizer que a gente não consegue, não poderia viver sem ser servo de algo? Nesse sentido, né? Porque vocês estão me dizendo assim que a gente não tem uma escolha, né? Por ser servo do pecado, a gente acaba sendo, como a Débora falou agora, a gente acaba vivendo sob o domínio do pecado. E aí, quando a gente passa a ser servo de Cristo, então agora a gente é servo de Cristo. Então quer dizer que não existe uma espécie de liberdade, vamos dizer assim, quando a gente tá falando de servo, né? Não existe uma liberdade onde a gente não vai ser servo de ninguém? Tipo, não vamos ser servo de Cristo ou não vamos ser servo do pecado? Tipo, neutro assim, né? Não existiria essa posição, vamos dizer assim? Pela Bíblia, não. Pela Bíblia. Ou você está fazendo a sua própria vontade, ou você está fazendo a vontade de Deus. E aí não tem uma coisa exclui a outra, né? É automaticamente assim. Então, a gente vê Paulo falando, né, de que vocês não entendem que vocês podem, né, escolher, né, escolher a quem vocês vão ser escravos, né? No caso, como o Caio trouxe, que acaba tendo essa conotação mesmo, né? Esse sentido. Então, vocês têm de, abre aspas aqui, né, escolher a quem vocês vão servir. A gente tem essa questão da nossa natureza, e a partir do momento que a gente ouve a palavra e a gente é convencido pelo Espírito Santo, eu acho que quando a gente chega nesse ponto de ser convencido e ouvir a palavra, é que talvez os nossos olhos sejam abertos e a gente entende que a gente tem essas duas opções, digamos assim, pelo menos pensando, né, sobre essas questões, a gente tem esse momento de, a partir do momento que a gente ouve o evangelho, é que a gente vê que existe essa realidade, né, digamos assim, eu vou servir a Deus ou vou fazer as minhas próprias vontades, porque pela nossa inclinação a gente vai sempre fazer o que é errado, não tem jeito, a gente tá, é aquela história que Paulo sempre fala, né, de que eu quero fazer o bem, mas isso eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, não adianta, é isso que eu vou fazer, né, então a gente lida com essa natureza o tempo todo, né, de às vezes a gente tem uma leve inclinação pra fazer o que desagrada a Deus, né, então não existe essa outra opção de vou ser neutro aqui, né, enfim, não quero agradar um ou não agradar o outro também ao mesmo tempo, não existe essa possibilidade. E aí, me colocando mais ou menos no papel de alguém que não tá nesse nosso contexto cristão, às vezes esse tipo de discurso nosso pode parecer meio profundamente fatalista para quem não é um cristão, porque na cabeça do pecador, ou então, por exemplo, uma pessoa, enfim, sei lá, agnóstica, que vive a vida dela e muito provavelmente na cabeça dela, ela não pode até perceber, poxa, eu tô aqui, mas eu não tô fazendo nada de mal, né? Não é isso que a gente fala? Então, assim, eu não tenho uma vida, a gente ouve muito, né? Eu não tenho essa vida de santidade de vocês, mas eu não faço nada, Deus me ama do mesmo jeito. Essas conversas que a gente já tá acostumados a ouvir. Só que, de fato, não tem, digamos assim, uma escolha, porque quando o ser humano se dá conta, ele já, da própria vida dele, ele já viu que ele pecou muito, né? Então, quando alguém se coloca nessa posição de, não, eu sou neutro, eu não tô fazendo mal, eu não tô fazendo nada. Então, essa é uma pessoa que precisa ser evangelizada no sentido que ela precisa enxergar que não tem escapatória para o ser humano. Se ele não tá, como a Débora bem explicou, se ele não tá aos pés de Jesus servindo, ele tá servindo alguma outra coisa, e essa outra coisa é o pecado, e essa outra coisa, ela é o que não faz parte da vontade de Deus para nós. Então, por mais que a pessoa se sinta neutra nesse tipo de situação, ela serve sim o pecado, e fora, geralmente, né, não sei nem se cabe muito aqui, eu penso, quando eu vi essa pergunta, eu pensei na questão da idolatria nossa, que não tem necessariamente uma cara de religião, né? Então, acabamos sendo servos desse tipo de coisa que a gente faz também. Então, uma pessoa que ela dedica a vida dela toda pra determinada atitude de forma quase religiosa, mesmo se essa coisa não sendo religião, é uma coisa que a gente também vira escravo. E às vezes eu vejo, por exemplo, sei lá, torcidas organizadas. É uma dedicação assim que é basicamente religiosa, é basicamente uma escravidão mesmo voluntária a esse tipo de situação. Então, quando eu vejo o servo, eu vejo esse servo nesse sentido, o escravo, perdão, eu vejo esse nesse sentido de que as pessoas não se sentem neutras nesse sentido e não sendo, e pessoas que aceitam determinados movimentos ou hobbies ou times ou outros deuses como a sua servidão voluntária, e elas se dedicam a isso. Mas dessa forma, como vocês comentaram, esses conceitos que vocês trouxeram, fica muito claro assim pra mim, e até ajudou até a pensar um pouco mais sobre isso e entender um pouco melhor, porque, por exemplo, e cuidado com essa minha... Eu não estou comparando, eu estou dando um
exemplo, tá? Eu não vou dizer que a gente é isso, mas vamos pegar, sei lá, a gente compra um eletrodoméstico, né? Nós compramos, pagamos por esse eletrodoméstico, agora nós somos donos desse eletrodoméstico. O eletrodoméstico, ele é um ser inanimado, né? Ele não tem vida, mas ele está ali para nos servir, né? Sei lá, uma cafeteira, vai ali fazer o café, a gente vai dizer, ó, tua função é fazer café para mim. E a gente vai lá, coloca lá o pó e tudo mais, a água, e ela vai fazer o café. Ela está me servindo, né? E ela só vai parar de me servir no dia que eu não quiser mais usar ela, vender, jogar fora, ou ela morrer, né? Estragou. Mas eu quero dizer o quê? Deus, ele nos criou, né? Ele criou a humanidade, ele criou todas as coisas. Logo, se ele criou, ele é o dono disso, né? Ele é o dono de tudo e ele é nosso dono também. Nós pertencemos a Deus. E daí, por causa disso, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós nunca fomos donos. Só que a diferença é que Deus, ele nos criou, vamos dizer assim, com a possibilidade de nós não obedecermos ele, né? E aí foi o que aconteceu, né? O homem não obedeceu e aí ele foi expulso da presença de Deus. Só que o homem, ele tinha que pertencer a alguém. E aí quando ele foi expulso da presença de Deus, então ele passou a pertencer ao pecado, à carne, né? Desde então, o homem, ele está sendo guiado pelo pecado, como vocês falaram, né? Ele está sob o domínio do pecado, sob o domínio da carne. E até que então, existe uma compra, né, de volta, em que Deus nos compra de novo, porque nós não conseguimos nos libertar do pecado, né? Nós não conseguimos nos comprar, nós não conseguimos pagar esse preço, porque é um preço muito alto, é um preço de sangue, e então nós somos comprados de volta para Deus, e agora então nós passamos a pertencer a Deus, na qual o nosso relacionamento de servo e senhor, né, escravo e senhor, vai ser um pouco diferente do relacionamento com o pecado, mas a gente comenta no próximo bloco então. Então, pessoal, já que a gente definiu e colocamos o conceito da palavra servo, né, a palavra escravo, o que significa, então agora é a hora de a gente falar de Cristo, né, porque eu comentei, vocês comentaram também, de que ou nós somos servos do pecado ou nós somos servos de Cristo, e sendo servos do pecado é uma situação, né, é uma posição que nós não temos escolha, nós vamos sempre ter que servir ao pecado, à carne e tudo mais, mas então ocorre, né, a conversão e tudo mais. Cristo, ele se entregou na cruz em favor de nós, foi pago um preço de sangue, né? Ele deu seu sangue, ele deu seu corpo, sua carne, né? Ele se entregou por nós, literalmente. E aí, então, foi pago um alto preço para que nós pudéssemos, então, agora pertencer a Deus. E agora, então, nós somos servos de Cristo. Mas o que implica nós sermos servos de Cristo? Como que é essa relação com Jesus, ele sendo o nosso Senhor e nós sendo seus servos? Como é que funciona essa relação de nós sermos escravos de Deus agora? Qual que é o nosso papel no meio disso tudo, né? E também, nós sendo servos de Cristo, nós estamos livres de, vamos dizer assim, fazer qualquer pecado ou obedecer novamente ao pecado, que era o nosso antigo Senhor, né? E o que vocês me dizem sobre isso? Sobre essa relação e o fato de agora nós estarmos numa outra posição, termos um outro Senhor. Essa questão de Jesus como nosso Senhor, né? A gente geralmente costuma, né? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou como seu Salvador e seu Senhor, né? Falando Salvador primeiro. E aí expressa esse costume, né? Eu não sei se é o costume na igreja de vocês, mas esse costume, ele traz essa questão, né? Da salvação, como, né, aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário para me salvar. E o senhorio, que é, a partir de agora, você pertence a ele, de fato, né? Você agora decidiu que vai servir a ele, vai seguir a ele. E eu entendo que a nossa relação com Jesus como nosso Senhor, ela é profundamente diferente, e aí já começamos a trazer as diferenciações do que uma relação de escravo, porque é minha vontade, quando eu aceito a Cristo, que eu me submeta ao seu senhorio. Então eu quero, assim como o apóstolo Paulo queria, eu quero ser servo de Jesus, né? Então eu acho que a partir daí já começamos a tomar um patamar diferente de um conceito puramente de escravidão a Deus. Nós tomamos uma postura, nós mesmos, eu quero servir a Jesus. E além disso, servir a Jesus significa que o seu Senhor, ele é um Senhor que primeiro, ele foi o primeiro servo. Ele é o exemplo, né? Não reconheço nenhum exemplo de escravidão no mundo cujo Senhor vai e realiza as mesmas funções antes, demonstra para todos os seus servos, seus escravos, como é que faz, sofre junto. Nunca vi isso. Jesus faz isso. Jesus, quando ele veio, ele deu o exato exemplo de servidão a Deus e servidão à vontade de Deus ao servir aos irmãos. Então, isso é um ato de amor, isso é um ato do funcionamento do senhorio.
senhorio de Jesus é sendo um exemplo que ele foi, né? Jesus, a gente para pensar, ele é exemplo em tantas coisas. De liderança, de tratamento com as pessoas, de uma relação sem preconceitos. E também, e uma das principais, eu diria, que é o exemplo de servo. Jesus foi o que ele espera que a gente seja agora, que estamos próximos a ele, se nós fazemos parte da família e nós escolhemos sermos servos de Jesus. Então isso para mim traz uma alegria, isso para mim traz um gosto de ser servo. Mesmo que a gente tivesse que usar o termo escravidão, seria a melhor escravidão que o ser humano pudesse pensar, que é justamente pensando, olha, eu sendo o meu próprio Senhor, eu ignoro isso, eu rejeito isso e quero o que Deus quer para mim, eu quero o que Jesus quer para mim. Então, nós mesmos abrirmos mão de nós queremos sermos nosso Senhor, porque existe o Senhor ideal, o Senhor pela qual nós fomos criados para ter. E isso, quando a gente faz isso, entende isso, eu entendo que é tudo muito mais leve, é tudo muito mais simples. A gente não se sente um escravo forçado, a gente sente uma honra para nós, é um prazer para nós, e é nesse momento que a gente vê o quanto a gente é pequeno, inválido, e Jesus foi e fez esse tanto de coisa, deu esse tanto de exemplo, e nos chama para sermos seus servos. Então acho que é um entendimento totalmente diferente da servidão mundana, seja a servidão escrava ou a servidão, né, do ponto de vista voluntário, digamos assim. A servidão a Cristo é algo que realmente me motiva, me faz feliz e me faz querer continuar. Eu entendo o que tu quer dizer, mas não é que eu vou discordar de ti, porque eu concordo com o que tu tá dizendo, tá? Mas a parte que tu fala assim, a diferença grande é eu quero servir, é uma escolha, né? Mas tem alguns pontos assim que a gente pode levantar que daí seria um pouco paradoxal, talvez, não sei. Mas se a gente entende que a gente tá perdido, a única forma de eu me libertar do pecado é com Cristo. Certo. Então, digamos assim, eu tenho a escolha, sim, de querer servir a Cristo e tudo mais, porque realmente, como tu falou, né, servir a Cristo nos traz alegria, é um prazer, né? O Salmo 1 diz, né, bem-aventurado, né, feliz é o que anda, né, na lei do Senhor dia e noite e medita nela, né? Então, realmente, é algo que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz tranquilidade, uma esperança futura. Mas, ao mesmo tempo, se a gente analisar, a pessoa que não tem a Cristo, ela tá perdida. Ela só tem uma escolha na vida que ela pode fazer. Ou melhor, né, ela tem que escolher entre duas coisas, mas é uma única escolha. Ou ela serve a Cristo, ou ela tá fadada ao final trágico, né, a ira futura de Deus e continuar a ira presente de Deus, né? Então, tem essa questão, né, assim que eu penso, né? Tipo, sim, a gente escolhe, mas ao mesmo tempo... Não tinha outra escolha. Tipo... Escolhe, mas não escolhe. Eu não tenho uma outra opção, né? Porque, digamos, ou eu continuo vivendo do jeito que eu tô, né? De uma forma miserável, né? No pecado, ou eu vou passar a servir a Cristo, que é muito melhor, é muito mais, né? Quando a gente entende realmente o evangelho, nossa, isso aqui é a minha salvação, né? Literalmente. Então, né, tipo, é uma escolha, mas tipo, cara, quem é que vai escolher o pecado, né? Tudo bem, o pecado traz um prazer pecaminoso e a gente só conhece isso, mas quando a gente conhece a Deus, a gente vê, nossa, por que eu não escolhi isso antes, né? Por que não chegou até mim antes? E aí, trazendo um outro ponto também, aí, pra refletir, né? Mas quando a gente olha a cultura escravista, né? Não sei se é essa palavra, escravatória, da escravidão, né? Na Bíblia, ela é um pouquinho diferente da cultura de escravidão que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Porque a cultura que a gente tem é aquela escravidão, né? De que vinham os negros escravos da África, né? E eles vinham nos navios e tudo mais. Inclusive, hoje, que é lançado esse episódio, dia 4 de setembro, é o dia que foi, vamos dizer assim, promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que era proibido a entrada de africanos escravos no Brasil, né? E quem infringisse isso seria preso, né? Era crime. Então, dia hoje, 4 de setembro, ó, veja só o link aí do episódio. Provavelmente uma lei que não pegou, hein? Mas vamos lá. Opa, aí já é tema para vários episódios. Pois é, não é? Assim como muitas leis, né, que temos até hoje, né, que existem, mas, né, cumprir a lei, né? E são outros 500. Mas então, assim, a gente tá acostumado com aquela escravidão, né, que era escravo
escravos só negros, né, chicotada e tudo mais. Mas na época de Jesus, na época dos judeus, a escravidão era um pouco diferente, porque às vezes, por exemplo, assim, Caio, eu tô te devendo aí R$1 milhão, né, em bagas de ouro, que valem mais do que dinheiro. E daí, eu não tenho R$1 milhão pra te pagar. Aí o que eu faço? Eu me dou a ti como escravo, né? Então eu passo a ser teu escravo. Isso não significa que eu vou perder as minhas posses e tudo mais, mas agora eu vou trabalhar pra ti, eu sou teu escravo, sou teu servo, tu vai dizer pra mim fazer o que tu quiser e eu tenho que servir a ti, né? Durante tantos anos. Então a lei dos judeus, ela tinha muitas questões ali que falavam de escravidão, né? E tinham até cuidados, né? Assim como o servo, ele tinha na lei judaica vários deveres, né, com o seu senhor, até o mesmo senhor tinha vários deveres com o seu servo. Como, por exemplo, ele tinha que cuidar do seu servo. Se o servo não tinha um lugar pra morar, ele tinha que dar moradia. Se ele não tinha o que comer, tinha que dar comida, ele tinha que alimentar. Então ele tinha que pelo menos dar o que comer, beber e vestir. Aí vocês devem lembrar do Sermão do Monte, que Jesus fala, não se preocupem com o que comer, beber e vestir. E ele fala isso logo depois daquilo que a Débora citou, que era, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou serve ao dinheiro, ou serve a Deus. E aí depois ele fala sobre isso, não se preocupem em comer, beber e vestir. Ou seja, ele tá querendo dizer o quê? Olha, se vocês servem a Deus, ele é o Senhor de vocês. E Deus não vai descumprir a própria lei. E na lei diz que ele tem que cuidar de vocês. Então ele vai cuidar de vocês. Não se preocupem, né? Porque vocês são servos de Deus. Então eu vejo assim que essa questão de o querer também, né? Às vezes escolha, é muito por causa de uma dívida. E a gente tem uma dívida com Deus. Como é que eu vou pagar essa dívida me entregando com ele, né? Que dívida que é essa? É o pecado, né? E como é que eu pago? Na verdade, eu não vou conseguir pagar, mas Jesus pagou por mim. Então eu me entrego a ele, Jesus é meu Senhor, e agora tá paga a dívida, né? Pra sempre. E todas as dívidas que eu vou fazer também vão estar pagas. Então por isso que eu digo assim, eu não discordo de ti, eu concordo, mas talvez pode criar aí uma falsa percepção dessa questão de escolha, porque muitas vezes a gente coloca ali na balança e, cara, tipo, é que nem, né, tu quer, vamos dizer, um bolo delicioso ou quer comer um chuchu? Cara, que escolha tu tá me dando? Eu vou comer um bolo delicioso, né? É querer comparar uma coisa muito boa, né? Como é muito ruim, né? É, eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que a minha fala, ela passa pela questão do processo da servidão. Enquanto você trouxe a questão do pra que ser servo, ou no caso, a escravidão, né? Então, eu tinha uma dívida e vou pagar. Então, quando eu trago a questão da escolha, talvez a palavra não seja escolha, mas a vontade nossa de querer estar. Porque eu entendo que as pessoas escolhem o pecado. Sim, porque o pecado é prazeroso, porque o pecado vai me trazer essa coisa imediata. Então, assim, já veio um pastor aqui na minha igreja, disse que conheceu um cara que ele foi evangelizar e falou, olha, o reino de Deus e tal, apresentando tudo e tal, o que você acha? Ele falou, eu sei que isso aí tudo existe, não quero. Mas como assim e tal? E você entende? E você escolheu o chuchu. É, você crê em Deus e tal. Eu falo, eu acho que Deus existe e não quero essa vida pra mim de jeito nenhum e eu sei pra onde eu vou no final da vida. Claro, eu acho que é um exemplo, assim, bem extremo, mas eu entendo que quando a gente... E aí nós temos que ver também, lógico, e entender que essa questão da escolha e tal, e aí, né, piso um pouco em ovos pra não trazer essa questão soteriológica, que não acho que é o nosso ponto. Sim. Eu acho que o trabalho do Espírito Santo tá muito relacionado nisso, né? Então, eu escolho e nessa coisa da escolha, lógico, tem toda uma ação do Espírito Santo pra me trazer esse fôlego, né? O sopro mesmo, que é justamente o que o Espírito dá. Então, não temos... É porque a palavra... Ficar com essa palavra escolha, confunde. Mas acho que não temos escolha entre algo que não seja a salvação ou a condenação. Mas, escolhendo, isso fazemos com muito gosto, com muita vontade. Eu entendo o que Caio quer dizer, porque eu até já comentei isso, mas é porque eu entendo assim. Uma vez quando a gente tá sob o domínio do pecado, é um estado que a gente não sabe que a gente está nele, entendeu? A gente tem exemplos na Bíblia em que fala que, né, o Deus é séculos, cegamente, os olhos das pessoas, porque a gente, à medida que a gente vai fazendo, é um abismo chamando outro, sabe aquela história? Uma falsa liberdade, né? Isso, a gente tá cego, a gente não sabe exatamente o quão no fundo do poço ou quanto no escuro a gente tá. Essa realidade, a gente só consegue enxergar que existe a trevas e que existe a luz quando a gente ouve o evangelho, quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Que a fé vem pelo ouvir e
e a gente ouvir esse evangelho, é que a gente entende, por que a gente precisa de ter um salvador? A realidade é essa, né? Você está sob um outro domínio que talvez não seja tão legal. Então, a partir do momento que a gente tem esse choque de realidade, a gente vê e ouve sobre o evangelho, a gente consegue perceber esse estado. Às vezes a pessoa vai querer mudar o estado, às vezes não, né? Mas acho que nesse momento ela consegue perceber, não. Eu fui criado com um propósito e, né, a gente foi criado pra gente viver junto a Deus e pra glorificá-lo. Então eu quero voltar, e ele nos deu essas condições de eu voltar àquilo que o propósito original, né? Então Cristo veio, nos compra, né? Ele é nosso Senhor, mas é uma relação também, né? Como o Caio reforçou bastante aqui, é uma relação diferente. E essa relação é tão diferente a ponto de ele, como um exemplo maior, como o Caio falou, de servo e de amor, essa relação exige isso. Deus não quer que a gente o sirva com medo ou com qualquer outro sentimento que não seja o amor ou de coração, né? A gente é chamado para viver uma nova vida, né? Colossenses 3, versículo 10, ele fala que a gente, a partir do momento que a gente está em Cristo, a gente vive uma vida totalmente nova e que ela consiste em estar continuadamente aprendendo mais sobre o que é correto e ser cada vez semelhante a Cristo. Então, e é uma vida que ele coloca em nós. Então, uma relação, assim, bonita até, porque apesar de a gente ter sido comprado, que é, né, assim como a gente se refere a esse sacrifício de Jesus, de Cristo por nós, exige que a gente participe dessa relação, digamos assim, entendendo e o amando esse Senhor, né? Então tem que ser com o nosso coração, digamos assim, né? Já não é mais ou por medo, ou seja lá que outras motivações as pessoas possam ter. Exige isso, né? Então agora a gente pode obedecer a Deus com todo o coração, né? Obedecer esses ensinos que ele mesmo nos deu é o que é dito em Romanos 6,18. Então existem esses requisitos, digamos assim, para que, digamos, isso funcione. Essa nossa submissão a Deus e ele ser o nosso Senhor. Não pode ser também feita de qualquer forma, né? E uma outra coisa, né? Não sei se eu já estou seguindo muito para frente, mas o que é interessante pensar é que uma vez que a gente não está mais, né, sob o domínio do pecado, significa que a gente já não está sob o domínio sobre essa natureza que a gente tem, né? A nossa própria natureza pecaminosa, essa natureza humana. Então a gente vai ser controlado, digamos assim, pelo Espírito Santo, que é incrível pensar que, apesar Jesus ter nos comprado, ele ainda nos traz alguém para nos ajudar a fazer a sua vontade, né? E a entender o que ele quer, porque às vezes a gente fica perdido também, e aí, o que eu devo fazer agora, né? E ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a fazer o serviço, né? Que ele espera que a gente cumpra, né? E isso eu achei até bonito pensar enquanto a gente estava conversando. E Paulo, ele relata que há uma renovação da nossa mente, né? A partir desse momento que a gente se submete a Cristo. Então, a nossa mente agora, ela está voltada para as coisas de Deus. A gente se preocupa em obedecê-lo, em fazer a sua vontade, por amor. E, apesar que, às vezes, o nosso corpo, às vezes, quer fazer outra coisa, né? Ele ainda tem a natureza, ela não some completamente, né? Ela tá ali, mas a gente consegue, né? Com a ajuda, né, do Espírito Santo, a gente consegue não fazer aquilo que antigamente a gente iria fazer com certeza, né? Então, a gente tem essa ajuda. A nossa mente agora, né, que meio que a mente acaba sendo uma parte muito importante, né, digamos assim, do controle do corpo, agora a nossa mente, ela se volta para Deus e ela está sob o domínio de Deus, e assim a gente consegue fazer a vontade de Deus, mesmo que às vezes o nosso corpo, que como Paulo fala, ainda está submetido a essa lei do pecado, mas a gente já não faz tanto a vontade da carne, porque a nossa inclinação agora é fazer aquilo que agrada a Deus, né? E a gente sabe que fazer aquilo, o pecado nos faz fazer a nossa própria vontade. Então a gente quer só saciar, né, aquilo que a gente deseja, né? É isso. A gente vive para agradar a nós mesmos. E uma vez que a gente tem essa nossa vontade mudada, a gente passa agora a servir a Deus e a servir também as pessoas, os outros, né? Também tem a mudança de vida tão completa que agora a gente não tá aqui agora só para fazer o que eu quero e eu quero ter uma vida boa
boa e não importa o que eu preciso fazer. A gente agora vive para Deus e dentro desse serviço ele nos leva, nos conduz também a servi-lo e a servi-lo também as pessoas que estão ao nosso lado. Então muda tudo, né? É uma mudança completa de vida uma vez que a gente se torna, né? A gente muda de dono, a partir do momento que a gente agora serve, né, a Cristo, a Deus. É que um dos donos, ele quer te fazer pensar que tu não tem dono, né? Mas na verdade tu tá fazendo exatamente o que ele quer. E o outro dono, ele abre teus olhos e diz, olha tudo que eu tenho pra você. Mas foi muito importante isso que tu comentou sobre a parte do relacionamento, Débora, porque antes até o Caio comentou sobre essa dificuldade, né, das pessoas pegarem essa ideia de servo. Porque, que nem tu falou, né, as pessoas que não têm a Cristo, elas estão vivendo cegadas, né, de certa forma, elas estão sendo enganadas porque elas acham que elas são livres, né, e quando elas olham pro Evangelho, pra Bíblia e tudo mais, elas acham que é uma vida aprisionada. Mas, na verdade, quem está aprisionado, quem está numa escravidão preso, são as pessoas que não têm a Cristo, né? Então, isso que é o complicado, né? Só que foi muito importante tu falar que é diferente a servidão ao pecado e a servidão a Cristo, porque demonstra que, na realidade, é em Cristo que nós somos livres. E Cristo, ele não deixa isso, vamos dizer assim, não, vocês são livres, mas aqui, ó, no fundo aqui, eu tô escravizando vocês também. Não é essa a ideia, né? Que nem o Caio falou, nós somos servos de Cristo porque nós queremos ser servos de Cristo, né? Existe uma vontade, nós realmente queremos estar ali servindo. E o mais interessante dessa diferença de relação é que João 15:15, Jesus fala que ele já não nos chama mais servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas em vez disso ele nos chama amigos, porque aí ele diz, né, porque tudo o que eu vi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Ou seja, a relação é que a gente tem o nosso Senhor, e é legal que tu falou do Espírito Santo, né, ele manda o Consolador e o Conselheiro para nos ajudar a servir a Cristo, servir uns aos outros, né, nós passamos a ser servos não apenas de Deus, mas servos nesse mundo, né, para levar as boas novas ao mundo e tudo mais. Isso, fantástico, né, magnífico, maravilhoso. E aí, diante disso tudo, Caio, eu te pergunto, tu falou antes que normalmente o pessoal fala, né, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor e tal. Tem duas palavras ali, né, Salvador e Senhor, né, Salvador relacionado à salvação, óbvio, e Senhor relacionado, então, agora nós sermos servos de Jesus. Existe alguma forma de nós sermos salvos, mas não sermos servos de Cristo? Tem alguma forma de a gente ser só um, né? Ou só ser servo e não ser salvo? Não, acho que esse não, né? Mas tem como a gente ter a salvação, né? Não, eu te aceito como meu Salvador só. Senhor eu não quero, eu quero continuar sendo Senhor na minha própria vida. O que tu acha, Caio? Assim, rapidamente já dá pra responder um não, mas aí tem essa sua pergunta, ela parece que foi feita pelo CESP. Tem um negócio aí, porque quando você pensa no papel do servo, você pensa em atitudes que demonstrem a sua servidão. Então, do ponto de vista geral, a resposta da pergunta é não. Não tem como ser salvo sem ser servo, porque você não entendeu como funciona o reino de Deus e você não aceitou a Jesus como o seu Senhor, porque ele é o seu Senhor. E o crer, quando a gente fala no crer em Cristo, todo aquele que nele crê, a servidão, do meu ponto de vista, está junto desse crer. Eu creio que ele é o Senhor, que ele tem uma vontade, ele tem um plano e eu quero servir isso, né? Então eu entendo que quando a gente fala em crer em Deus, vem o confiar e vem o se entregar, certo? Só que aí, voltando à questão da pergunta, você pega, por exemplo, ladrão da cruz, ou pessoas que no seu leito de morte genuinamente aceitam a Cristo. E eu não sei se essa é a visão de vocês, mas eu acredito que pode haver a salvação nesse momento da vida, se for uma conversão genuína. E aí você pega o ladrão da cruz, e o ladrão da cruz, ele não teve tempo de ter nenhuma atividade de serviço, certo? Ele não teve tempo de servir aos irmãos, de praticar a diaconia, de servir a vontade de Deus plenamente, no sentido de prosseguir a sua vida servindo a Cristo. Não teve esse tempo. Mas eles foram salvos. E aí o que eu trago é que eles foram, de certa forma, servos nesse pouquinho de tempo aqui, porque eles tiveram um coração mudado. E se caso eles tivessem o seu espaço de vida alongado, eles iriam servir. Então, tem como ser salvo sem ser servo? Eu entendo que não. Mas avaliando essas exceções aí, são pessoas que tiveram um coração genuinamente de servos e que se pudessem ter mais tempos, aí nós veríamos as suas atividades de servos sendo praticadas no reino de Deus. Não tinha pensado nesse ponto. E tu, Débora,
também concorda que, vamos dizer assim, já que Cristo, ele foi o preço pago para que nós pudéssemos ser comprados para sermos servos de Deus, né? Olha só, tem todos os termos ali da escravidão, nós somos comprados e tudo mais. Não é? Tem como a gente ser comprado e não pertencer? Pois é, eu não tenho nem o que acrescentar, é isso mesmo, eu acho que é uma coisa, não tem como se dissociar. Até esse ponto o Senhor pode ir na minha vida, e a partir aqui eu vou dar meu jeito, não tem como. Ou é completamente, ou é em toda a nossa plenitude a gente, né, se submeter a Deus, ou não. E aí, se a gente não tá submetido a Deus, a gente tá do outro lado, né? Então, a resposta é essa curta mesmo, não, né? Exceto essa exceção que o Caio lembrou, que, né, enfim, que eu concordo, e é isso. Então, a resposta seria esse não mesmo. É doído, mas é isso, é não. É porque eu pergunto isso porque às vezes o pessoal, vamos dizer assim, né, passa por processo de conversão ali, salvação e tal, mas esquece que Jesus tem que ser seu Senhor, né? E querem continuar vivendo uma vida. Daí tu começa a pensar se realmente houve uma salvação genuína ali, né? Porque a Bíblia fala também que a nossa salvação, ela será reconhecida pelos frutos, né? E o fruto do Espírito Santo, ele é algo que, claro, não é de uma hora para outra. Todos sabemos disso, que é necessário um crescimento, nós precisamos conhecer o nosso Senhor, né? Precisamos aprender dele. O Espírito Santo vai nos guiar nisso e tudo mais, mas precisa ter, né, um andamento, um caminhar, né? Se fica parado e não muda nada, será que realmente eu quis, né? Será que eu não estou sendo que nem aquele exemplo ali que o Caio trouxe, né? Do cara que não queria nada mesmo? Que esse cara aí provavelmente não mudou sua vida, né? Nem muito relacionado à questão do servo. Você trouxe, no momento atrás, a questão da liberdade. E eu acho interessante que, eu não sei no meio de vocês, né? Mas às vezes, aqui, essa questão do somos livres ou não, ou temos liberdade, ou sentimos liberdade, é no mínimo interessante, porque às vezes vem alguém aqui, por exemplo, na minha igreja, e fala, não, porque nós somos livres, nós temos liberdade e tal. E aí vem outra pessoa e fala, não, essa questão de liberdade não existe, porque... E aí nem é no sentido de livre-arbítrio, é no sentido de que nós não somos livres, nós somos comprados e pertencemos a Cristo. E eu vejo esse pessoal conversar tanto, assim, um fala, não somos livres, e outros, não somos livres, e os argumentos são os mesmos, entendeu? É uma coisa de louco. Então assim, nós somos livres porque nós nos livramos do mundo, nós nos livramos do que nos tiravam, dos grilhões, então nós temos liberdade, estamos com Cristo. E os outros, não somos livres porque Deus nos comprou e nós agora pertencemos a Ele e estamos longe do pecado, dos grilhões, não sei o que e tal. E eu acho muito interessante nessa questão da semântica, porque do significado, né, da palavra livre nesse caso. Porque do ponto, eu entendo que o que foi defendido aqui é o que eu entendo também, é o que eu defendo a liberdade, principalmente porque, e aí, lógico, vão ter várias visões com relação a isso, mas eu entendo dizer que nós somos livres porque o que nos traz a motivação do nosso coração ao servir é muito de liberdade. Eu assim, pessoalmente entendo que eu me sinto muito livre. E aí, no nosso podcast, a gente às vezes fala essa questão do ministro de louvor que fala, você é livre pra levantar a mão, mas tá meio que pedindo, obrigando a você levantar a mão. Então eu acho que a liberdade que eu sinto dentro do reino de Deus, ela é uma liberdade, assim, plena, porque eu entendo que, junto com Cristo, eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui criado para fazer. Então eu estou buscando o que a minha alma, o centro do meu ser, busca. E isso me dá uma sensação de liberdade, de corretude, de completude dentro da minha alma. Então eu vou chamar isso de liberdade, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo justamente por essa busca da verdade que as pessoas têm. Mas eu busco a verdade e eu queria achar algo que fosse a verdade e isso me prejudica, eu me sinto mal, isso me deixa uma pessoa ansiosa. Eu achei essa verdade. E essa verdade não me deixa prejudicado, não me deixa ansioso. Então eu me sinto livre disso. E ao mesmo tempo eu não sinto vontade de querer brigar com quem fala que não, nós somos na verdade pagos, porque tudo bem a gente encarar essas coisas todas, né? O cristianismo, ele tem muito de você usar determinadas palavras às vezes para contextos até extremos, mas isso não abala a minha fé e tampouco eu sinto que eu preciso brigar com quem defende a questão de que nós somos na verdade escravos, nesse sentido de, né, não servimos e pronto, temos dono e devemos fazer tudo o que ele quer. Eu sinto que somos assim e somos livres. Muito
Muito bem, pessoal, então considerações finais. Muito legal esse papo que tivemos aí sobre escravo, servo, liberdade e tudo mais, 2 senhores, e temos que escolher Cristo, obviamente, né? E viver diariamente, servindo a Cristo, servindo aos nossos irmãos e a todos. Então agora, para as considerações finais, Débora, nos diga aí o que você finalmente considera e depois também comenta aí onde é que o pessoal pode te achar. Beleza. Foi muito bacana eu poder fazer essa reflexão e pensar sobre o que é ser servo. Ainda mais como a gente comentou no início, que é uma palavra ou nos arremete... É todo um contexto, né? Principalmente aqui o contexto na nossa história, né? A história brasileira. Não é uma coisa tão legal de a gente se pensar, mas ao mesmo tempo é fazer um exercício da gente talvez, às vezes, tirar um pouco, né? Do externo e a gente ler a palavra e tentar compreender o que ela quer dizer e não trazer as coisas pra dentro dela e aí a gente misturar as coisas e a gente no fim entender nada, né? Então foi até importante para eu pensar nesse sentido e tentar buscar mesmo o que ela quer dizer, e não trazer coisas externas e talvez às vezes perder de aprender e a gente, né, coisas tão bonitas reflexões bonitas que a gente tirou nesse episódio. E eu acho que o grande ponto que fica pra mim é Cristo é o nosso maior exemplo, como o Caio também comentou. Ele veio ao mundo, ele se esvaziou de si e se tornou como nós, né? Ele se tornou servo e mostrou como que a gente deveria fazer. Então, se a gente às vezes tá um pouco perdido de se eu estou servindo a Deus mesmo ou como eu devo agir em determinadas situações, não tem como fugir, voltar para Cristo, ver como ele viveu aqui na Terra, o que ele falou, o que ele não falou, também é importante, né? E a gente seguir este exemplo mesmo, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, se tornar cada vez mais parecido com ele. E ele foi o servo, né? Ele veio aqui para servir e de forma muito humilde, né? Então, é olhar mesmo para Cristo, que ele é o nosso grande exemplo, e usar tudo aquilo que Deus nos dá, né? Sejam dons, para realmente trabalhar para ele, servir a ele e servir ao próximo, como Jesus fez. Então, eu acho que de reflexão e de ponto, né, para mim, fica bastante nítido isso. E as pessoas podem me encontrar, então, lá no Super Pocket Show, né? Por enquanto a gente tá lá no Salada Cult, né? O site é o Salada Cult, e dentro do Salada Cult temos o Super Pocket Show. Lá a gente é um pouco mais descontraída, às vezes a gente fala de qualquer coisa, então política, filme, às vezes o que vier na telha lá. Então, as pessoas que às vezes quiserem ouvir uma coisa mais leve, então procura a gente lá no Super Pocket Show. E é isso então. Show de bola! Link no post pra vocês conferirem aí o Super Pocket Show, lá com as edições do Orelha. Fica a dica aí pra vocês conferirem. E agora também, Caio Rios, nos diga aí o que você finalmente considera e também depois comenta onde é que o pessoal te acha. Beleza. Cara, eu acho que esse assunto é fantástico. Ele tem me buscado há um tempo, eu já tenho que lidar com esse tema. Nós, na nossa igreja, há pouco tempo não, já tem quase 5 anos, nós resolvemos encarar as atividades técnicas de som, luz e projeção como atividades que expressam o serviço ao Senhor. Ah, mas não já era assim? A forma como a igreja funcionava, não. Então, nós já, desde aquela época, nós procuramos, na verdade, nos acharam um cara da parte de som que ele encarava tudo, às vezes até exagerado, tudo de forma muito espiritual. E isso nos ajudou, e principalmente a questão da servidão, servir os irmãos, servir a Cristo. A atividade que nós fazemos como uma atividade que não tem um reconhecimento externo, um reconhecimento da igreja, como, digamos, o louvor tem, mas que ainda assim agrada muito o coração de Deus e faz parte da servidão também esse tipo de coisa. Você enxergar Deus e a sua adoração a Deus e a servidão como algo que realmente vai tocar o coração de Deus é essencial. E isso me traz a minha conclusão, que vale a pena ser servo. Vale a pena demais você, sabe, abandonar as práticas que você tinha e que você sabe no seu coração que são pecaminosas, que te atrapalham a sua vida. Vale a pena deixar isso de lado e servir a Deus, porque Ele sabe de você melhor do que você, e Ele sabe que fazendo a vontade dEle, você se sente um ser humano completo, você sente que você encontrou o caminho na sua vida. Então, esses anos de trabalho com Ministério Multimídia e esses frequentes estudos que a gente tinha sobre serviço me fez olhar o mundo de outros olhos, assim, principalmente como cristão, sobre a necessidade do serviço, a necessidade de servir os irmãos, e que Deus realmente olha para isso e
ele preenche o nosso coração. Então essa é a minha consideração final. Eu faço parte do podcast Puro e Simples, é um podcast que eu cuido com o meu amigo Vitor Medeiros, e você pode encontrar a gente nos agregadores de podcast, procurando por Podcast Puro e Simples, e nós temos o nosso site principal também, que é o podcastpurosimples.com.br, e eu queria aproveitar aqui e deixar público o nosso profundo agradecimento ao Ed The Drummer, que ele foi um cara que nos apoiou no começo demais, assim, sempre chegando lá, dando palavras de encorajamento, de agradecimento pelos episódios, e isso teve um valor muito grande, viu, Ed? Fica aí o nosso agradecimento, fica aí um bolo virtual para você comer, como forma de agradecer. Valeu mesmo. E também, se você pode me encontrar também pelo site caiorios.com.br, é o meu site pessoal, tá bem vaziozinho, devo dizer, mas lá você encontra também as minhas redes sociais, e também encontra um trabalho específico que eu fiz, que eu sou músico, né, então eu eu fiz arranjos de hinos famosos, né, da harpa cristã, do cantor cristão, eu fiz em formato de videogame, músicas de videogame, né, o famigerado chiptune. Então, se você quer escutar uma música da harpa igual Super Mario Bros, Super Mario World, você acessa no meu site também, que vai estar lá pra você, tá bom? É uma coisa bem nerd, mas é bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pareceu legal. Ô Caio, oi. A gente chama o Ed de o rei dos comentários ou do feedbacks, porque ele apoia milhares de podcasts, assim, você vai ver que ele tá lá e ele é, assim, ajudando as pessoas, tirando dúvidas, como é que começa e dando esse encorajamento. Então ele faz isso com muita gente. Você tá de parabéns, você é uma mãe. É. Mas muito obrigado, Caio. Inclusive, link no post do podcast Puro e Simples e do site do Caio também, pra vocês conferirem as musiquinhas lá. E eu que agradeço aí, Caio. Ficar tranquilo aí que quando eu vejo aí um podcast aí novo e tal, o que eu quero mais é apoiar mesmo, porque assim a gente tem mais pessoas falando do reino de Deus, ainda mais um podcast como o de vocês, que é um podcast edificante. Aprendo bastante com vocês lá nos episódios, que vocês deixam os comentários de vocês, né, as opiniões e as explicações e tudo mais. As tretas. As tretas também. Exatamente, as tretas também, mas, né, tudo tranquilo, né, é tudo pra chegar, né, a um consenso. Então, fica a dica aí, os links no post, e muito obrigado por participar aí conosco também, e espero que possa convidá-lo outras vezes, né, tô fazendo rodízio do pessoal lá do Puro e Simples, né, já convidei o Vitor, agora o Caio, né, agora vou ter que convidar o Vitor de novo. E assim vai. Mas eu também quero deixar minhas considerações finais, né, porque eu mereço, né, conversei com vocês também, eu dei minhas opiniões também, então... Faz de conta que é seu podcast. Mas, né, aqui o host às vezes, né, só rosteia, né, aqui no PDD o host faz o que quer. Conheço alguém assim. Eu queria finalmente considerar também que, assim como o Caio falou ali, que ser servo é bom e tudo mais, né, é realmente assim, quando a gente entende o fato de que nós temos, não vamos dizer assim, agora eu sou escravo de Jesus e tal, eu tenho que fazer as coisas pra Deus, eu tenho que viver. Quando a gente entende que na realidade é um privilégio eu servir a Cristo, as coisas começam a mudar um pouquinho, né, de perspectiva, porque daí a gente começa a realmente entender como que Deus nos ama, como que Deus, ele nos livra de algumas enrascadas quando a gente realmente está servindo a Ele, como que Ele nos dá um caminho que é agradável a Ele e nos traz paz ao nosso coração, e a gente começa a perceber que é maravilhoso servir a Deus, né? Então, fica a dica aí, se você tem levado talvez uma vida em que você tem servido a Deus em alguns dias, em alguns momentos, e outros você, sei lá, vamos dizer assim, quer chutar o balde, né, e fazer só o que é da vontade da tua carne, esse caminho não vale a pena, porque você está se afastando de Deus, você não está deixando o Espírito Santo agir no teu coração, você está, né, se afastando das pessoas também, e isso não vai te trazer crescimento, né, isso na realidade vai te trazer só a perdição. E a melhor coisa é nós realmente nos entregarmos a Cristo, nós realmente servirmos a Ele e termos essa atitude de servo para com Cristo, para nossos irmãos e para todas as pessoas que precisam escutar as boas novas. Então, pessoal, por hoje é só e até o próximo episódio. Até mais. Até. Boa. Pelo amor de Deus.